Sou jovem, sadio, cheio de esperança e fé em Deus. Concorda, então? Como eu poderia lhe dizer um não? Se não consegue me dizer um não, diga-me então, que fiz para merecer a sua gratidão, se não me lembro de nada que tenha feito pela senhora. Eu acho que você nem sabe, mas vou lhe contar. Na primeira vez que você se hospedou aqui, eu estava passando por uma situação tormentosa. Meu marido, que era um homem ciumento e muito difícil de conviver, morreu e, desde o dia do sepultamento, começou a me aparecer em sonho e eu acordava apavorada. O pior era que eu tinha a impressão de que ele estava sempre deitado junto a mim, na hora de dormir. Durante os sonhos, além de apresentar cenas de ciúme, por causa dos hóspedes, me pedia comida e quase sempre bebida alcoólica, como se ainda estivesse vivo. Fez uma pausa, respirou e prosseguiu narrando. Embora eu já não conseguisse dormir direito, pensava ser apenas pesadelos e para não atormentar a vida, continuava na minha luta do dia a dia. Mas, logo surgiu uma situação preocupante e muito difícil para mim, porque um hóspede saiu por aí falando que tinha visto, aqui na pensão, a alma do finado meu marido. A consequência foi que a pensão pegou a fama de mal-assombrada, os hóspedes desapareceram e, justamente, quando você chegou aqui, eu estava para fechá-la. Mas, felizmente, a partir daquele dia, nunca mais sonhei com ele e logo depois, os hóspedes foram aparecendo novamente. A senhora conhecia ou conhece aquele homem que me trouxe aqui, naquele dia? Viu apenas naquele momento e até hoje não sei de quem se trata. Mateus não estava conseguindo relacionar o fato narrado a ele, já que não se lembrava de ter feito alguma coisa em relação a isso. Mas, logo que ela terminou de falar, ele voltou atrás pelo pensamento tentando encontrar algo que justificasse o gesto da mulher, porquanto imaginava se tratar de mera coincidência. Mas, instantes depois, acabou se lembrando de um sonho que tivera, na noite do mesmo dia em que ali havia chegado. No referido sonho, um homem, espírito, havia se aproximado dele, falando raivoso. Vá embora da minha casa antes que eu faça com você o mesmo que já fiz a muitos e que nunca mais tiveram coragem de voltar aqui. Eu não quero ninguém na minha casa, além de mim mesmo e ela, que é minha. Somente minha. Como pode dormir aqui um homem que não seja eu mesmo, o seu marido? Mateus lembrou-se também que havia conversado com o desencarnado, esclarecido a nova realidade que ele vivia, que ele havia lhe prometido pensar direito na sugestão que acabava de receber e, por fim que, ao acordar, havia se lembrado de todos os pormenores do sonho e teria feito uma prece, pedindo à espiritualidade para ajudar o desencarnado a se desapegar da casa e, principalmente, de Eleodora. Baseado no sonho e no que havia feito em prol do espírito, Mateus pôde perceber a origem do sentimento de gratidão de Eleodora e voltou-se para ela com a seguinte explicação. A senhora não me deve nada, entretanto, faz questão de me pagar o que não devo receber, mesmo na condição de gratidão. Lamento, mas já que a partir de amanhã não poderei pagar pela estadia de Antenor, vamos sair daqui neste momento. Toma juízo, Mateus. Já disse que ele pode ficar. Se não pode ser por gratidão, que seja por caridade. Se eu fui ajudada num dos piores momentos da minha vida, como vou deixar de servir a quem precisa? Ora, Mateus, não tem nada melhor para mim do que nunca mais ter sonhado com o finado. Que Deus conserve ele onde está e que eu seja bem longe de mim. Mateus achou graça do jeito dela se expressar e, depois de sorrir à vontade, disse-lhe: Agradeço muito por amparar o tenor durante alguns dias. Logo que eu começar a trabalhar, levá-lo-ei comigo. Se você não se importar de dormir os dois na mesma cama. Não é bom ficar por aí à toa, parecendo que não tem ninguém no mundo por você. Depois de constatar que se tratava de uma cama de solteiro para ele e Antenor dormirem, achou que seria muito desconfortável, principalmente para o idoso,
que tinha problemas sérios de coluna. Assim, sem outra opção, durante os dias que restavam para começar a trabalhar, ele dormia num banco de madeira na estação férrea. Logo que começava o movimento pela manhã, ele saía do local e caminhava pela cidade até a casa espírita começar as suas atividades, onde passava a maior parte do tempo lendo e prestando a sua colaboração. Nos dias em que não havia atividades na casa, ele pegava um livro da biblioteca, sentava-se num banco de qualquer praça e lá permanecia lendo. Com as poucas moedas que restavam, ele comprava qualquer coisa para comer, apenas uma vez em cada dia, sempre no turno da tarde, quando já não suportava mais a fome. Mas logo que começou a trabalhar na fábrica de sabão, conseguiu alugar uma casinha, tipo quarto e sala, localizada na periferia, bem longe do local do trabalho, mas ainda assim a situação não estava resolvida, pois além de na casa não haver móveis como mesa, cadeira ou cama para dormir, teria que esperar 30 dias para receber o primeiro salário e poder comprar gêneros alimentícios para ele e o idoso Antenor. Não sei o que fazer. Se fosse apenas eu, mas... Bem, quando não temos o que gostaríamos, devemos gostar do que temos. No fim de semana, fui à pensão buscar o idoso. "Oh, Mateus, como está você no trabalho?" perguntou Eleodora interessada. "É muito cansativo, mas eu estou indo muito bem. Vim buscar o meu velhinho e agradecer à senhora pela caridade." "Mas como, se você nem recebeu ainda o seu salário? Como vão se alimentar?" "Não morreremos por isso, dona Eleodora. De repente tudo passa e não é tão ruim porque, no final, fica a experiência. Escuta, Mateus. Nesses últimos dias chegou tanta gente para se hospedar, que tive até de recusar, porque a pensão está completamente lotada. Contratei uma pessoa para me ajudar porque triplicou o trabalho. Bastou você aparecer por aqui, as coisas voltaram a melhorar muito. Oh, não pense assim, porque dessa vez nada fiz a não ser pedir a sua caridade. Mesmo que não tenha sido, embora eu tenha dito que não tinha condições de sustentar você e seu Antenor, entrou bastante dinheiro e eu vou lhe emprestar. É só dizer quanto está precisando." Emocionado com a atitude de Eleodora, Mateus falou, abraçando-a. "Eu sou muito grato a Deus, que me aponta sempre um caminho, onde eu acabo me encontrando com pessoas assim, como a senhora." Naquela mesma semana, Antenor já se encontrava na casinha. Um pouco mais recuperado, ele cozinhava, lavava as roupas dele, de Mateus e, embora dormisse no chão, sentia-se muito bem. A sua maior expectativa era chegar à noite, para ouvir Mateus falar das lições luminosas de Jesus, enquanto que, ele, Mateus, apesar da juventude e da saúde que desfrutava, só tinha disposição para conversar apenas alguns minutos com o Antenor, pois, sentia-se cansado, já que o trabalho lhe exigia muito esforço. Mas essa situação durou pouco, porque antes de completar um ano, ele foi surpreendido pelo empregador, que chamou para uma conversa nos seguintes termos: "Infelizmente não vou poder mantê-lo aqui na minha empresa. Soube, através de um dos seus colegas, que você é seguidor do Espiritismo. Isso é verdade?" "Sim, ele não mentiu. Entretanto, para não dizer que eu sou preconceituoso, dou-lhe a seguinte oportunidade: renunciar ao Espiritismo, que é uma manifestação do demônio, ou ser demitido, neste momento. Não desejo conviver com gente que escolhe coisa tão ruim para a vida. Mas a opção é sua." "A demissão", respondeu Mateus, demonstrando total convicção. Vendo-se, novamente, sem emprego e sem casa para morar, ele interrogou: "Que me falta ainda acontecer?" Desocupou a casa e saiu com Antenor sem rumo certo. Poderia procurar o Dr. Vincenzo e ele, se não o empregasse, certamente, lhe cederia o mesmo quarto da casa que ele usou enquanto foi funcionário do escritório. Afinal,
O advogado gostava muito de Mateus e estava sentindo a sua falta. Entretanto, ele descartava essa possibilidade, pois, segundo seu raciocínio, poderia atrapalhar os planos traçados em prol da reconciliação de Henrico com os irmãos, já que isso para ele não era apenas um ato benéfico porque, mesmo sem entender a razão, encarava-o como um dever. Depois de caminharem bastante, chegaram à casa espírita onde atuava e numa conversa com Egídio, surgiu uma ideia de encontrar entre os frequentadores da casa alguém com possibilidades e condições de amparar o idoso Antenor, até quando Mateus arranjasse novamente uma ocupação. Por enquanto vamos alojá-lo num cômodo anexo à casa, mas não poderá permanecer muito tempo já que o referido cômodo é parte da casa, cuja finalidade, até então, é outra. Mateus, por sua vez, estava satisfeito por ter encontrado um lugar para acomodar Antenor, apesar dele mesmo não ter onde se alojar. Assim, depois de ter passado o dia caminhando pelo centro da cidade à procura de qualquer atividade, à noite se dirigiu à estação férrea logo que o movimento diminuiu, deitou-se em um dos bancos e dormiu. O dia ainda estava amanhecendo quando ele despertou e saiu dali, antes que começasse o movimento de passageiros que chegavam ou saíam. Apesar da séria situação, ele não se queixava, não se lamentava e nem perdia a esperança. 8 dias depois, enfim, ele conseguiu emprego numa empresa exportadora de café e, tão logo começou a trabalhar, alugou uma casa, bem perto do centro da cidade, já que o salário era compensador. Dias depois foi buscar Antenor, mas lá chegando foi informado que alguém se propusera cuidar dele. Sabe para onde ele foi? Perguntou interessado. Sei apenas que se tratava de 3 mulheres. Não houve da minha parte a preocupação de procurar saber o local para onde ele seria levado. Ouvindo isso, Mateus exclamou: "Oh, Deus! Sendo ele o avô de Cecília, que direi a ela, quando eu tiver a ventura de reencontrá-la?" Logo que recebeu o primeiro salário, Mateus retomou o envio das correspondências, tanto para Henrico e os trabalhadores do cafezal, quanto para Donatella e Nuno em Veneza, elucidando, como sempre, os ensinamentos de Jesus. Ao completar um ano no novo trabalho, ele já havia mudado da função que fora admitido para a chefia do setor de compras, um dos mais importantes da empresa, com um salário compatível não somente à função, mas sobretudo, aos seus planos para o futuro. Bem, pensava ele, tudo está ocorrendo muito bem, mas somente em meu próprio benefício, já que até agora não obtive resultado da minha viagem a Veneza, mesmo tendo superado a última etapa, considerada a mais difícil, que era a conscientização de Cyrus, o que ocorreu tão bem que ele mesmo resolveu deixar a casa onde antes teimava permanecer e pedir para ser conduzido ao mundo dos espíritos. São muitas dúvidas. Antenor, Cecília, meus pais e irmãos, por onde andam? Interrompeu os pensamentos, tomou um copo de água, mas logo que sentou novamente na mesma poltrona, voltou a conjecturar. Antenor, Cecília e os meus pais e irmãos. Sequer, imagino onde se encontram. E seu Henrico? Ele deve prosseguir na mesma esperança de obter o perdão dos irmãos. Nada estará completo enquanto estivermos a caminho, na busca do despertar. Depois desse pensamento, ele escreveu uma carta direcionada, ao mesmo tempo a Donatella, Nuno e Cornélios, destacando um trecho que tinha o sentido não de um simples convite, mas de um pedido formulado com sentimento. Seu Henrico continua com a mesma esperança de chegar à reconciliação. Se houver interesse e possibilidades, venham todos. E, juntos, poremos em prática os ensinamentos de Jesus, cujo efeito é sempre o conforto íntimo, a paz e a alegria. Quase um mês depois, ele recebeu uma carta de Donatella dando conta de que continuavam reunindo as famílias semanalmente para o estudo do Evangelho e que Cornélios mudara, admiravelmente, o modo de pensar em relação a Henrico, mas que ainda não havia procurado a justiça para pedir o arquivamento do processo, e concluiu dizendo:
Mateus, meu filho, estou esperançosa e creio no desfecho favorável aos nossos desejos, embora não haja expectativa de tempo. Capítulo 15. Enfim, juntos. O amor é o traço de união entre as criaturas. E destas a Deus. Diz Akiba. Sentindo necessidade de conversar com alguém, já que residia sozinho, numa casa de grandes proporções, Mateus resolveu sair um pouco desejoso de encontrar alguém conhecido para conversar, trocar ideias. Chegando à praça mais próxima da casa onde residia, sentou-se e ficou, inicialmente, observando o movimento das pessoas que passavam, talvez como ele mesmo, aproveitando a folga para um pouco de diversão. Mas logo depois ele mudou o pensamento e, voltando ao tempo de quando viveu e trabalhou no cafezal, lembrou-se, com sentimento de gratidão, de Geisa e Otávio, pelos esclarecimentos que deles havia recebido, das conversas que mantinha com Henrico, dos seus pais, irmãos e, ao se lembrar de Cecília, sentiu o coração pulsando forte, pois imaginava que haviam se perdido um do outro e passou a monologar, hábito normal das pessoas, quando estão sozinhas, mas gostam de se comunicar, conversar, trocar ideias. Oh, Cecília, por que será que estamos sempre nos desencontrando? Bem, pode ser porque tudo deve ter a sua hora certa ou pelo menos, o melhor momento. Isso mesmo. Eu tenho que ter paciência. Entretanto, a minha situação atual já me dá condições de constituir uma família. Mas como, se não sei por onde anda, Cecília? Nesse estado íntimo ele se encontrava tão alheio que, sentindo um toque de mão na cabeça, em vez de verificar, deu um pulo do banco e somente depois de ter se afastado do local, olhou em volta e viu, sem querer acreditar, Cecília e Mariana rindo à vontade da sua reação. Cecília, Mariana. Penso até que estou sonhando. Vocês aqui em Curitiba. Depois dos abraços repletos de alegre emoção, Cecília respondeu. Nós e a minha mãe, aliás, agora também o meu avô, estamos residindo aqui. Seu Antenor? Como você sabe que é este o nome do meu avô? Ele mesmo vai lhe dizer se você perguntar quem o trouxe para cá. Foi você, Mateus. Meu avô contou essa história e eu achei um pouco estranho alguém que não o conhecia se propor a ampará-lo. Ele, em vez de citar o nome, falava o moço. Foi um feliz reencontro, pois eu era criança na última vez em que o tinha visto. Como vocês decidiram fixar residência aqui, em Curitiba? Não fomos nós que decidimos. Foi seu Eleutério, Henrico, quem tomou essa decisão. Lembra-se daquele dia que ele disse que estava nos adotando como filhas. Ele provou a sua sinceridade, porque além do recurso necessário para o nosso sustento, ele nos ajudou a comprar a casa onde residimos. O seu interesse é que a gente se forme num curso de nível superior. Não vamos decepcioná-lo, porque já estamos na faculdade. E você, Mateus, como está a sua vida? Depois de merecidos tropeços, agora minha vida está muito bem. Trabalho numa grande empresa, tenho um bom cargo e um salário compatível. Moro numa casa muito grande para uma só pessoa. Coincidência. Eu estava, há pouco, me lamentando. Agora que estou em condições de constituir uma família, não sei onde se encontra Cecília. Ela ficou com as faces cor de maçã e Mariana, então, perguntou sorrindo. E isso é novidade? Cecília, acorda. Mateus acabou de lhe propor casamento e você fica muda. Que acha do meu pensamento? Perguntou Mateus com os olhos fixos em Cecília. Nem noivos somos, ainda. É uma grande surpresa para mim. Nesse caso, marquemos o noivado para o próximo fim de semana. Então nos acompanhe para você mesmo falar com a minha mãe. Chegando à casa, Isaura, embora fosse domingo, estava por trás de um balcão,
atendendo clientes. Ao ver Mateus entrando, acompanhado das filhas, ela não o reconheceu e pensou: já estão arranjando namorado. Acho que a senhora não está me reconhecendo. Você parece muito com um rapaz que conheço. Se o nome dele for Mateus, então, sou eu mesmo. Mas você está muito diferente. Bonito, elegante e muito bem vestido. Isso me faz crer que está bem de vida. Não é mesmo? Sim, Dona Isaura. Tanto que, aproveito esta oportunidade para comunicar à senhora que eu e Cecília decidimos unir as nossas vidas e que pretendemos oficializar o nosso compromisso no próximo sábado, quando ficaremos noivos. Que acha? Eu sempre achei que vocês se gostavam muito, mas nunca imaginei que chegassem a esta situação, por causa da pobreza que todos nós vivíamos. Mas, felizmente, a vida mudou. Bem, se vocês se amam, estou de pleno acordo. Quem eu vejo, meu Deus, falou Antenor que acabava de entrar na sala. Ao vê-lo, Mateus falou abraçando-o. Seu Antenor, depois dos desencontros, juntos de novo. Estou surpreso vendo você aqui. Acho que por causa da idade eu acabei esquecendo seu nome, mas fico certo que nunca esqueceria o bem que você me fez. Por isso é que lhe estimo de coração. Tem muita coisa boa para Dona Isaura lhe contar, inclusive que vamos estar, doravante, bem próximos um do outro. Logo que o avô terminou a conversa com Mateus, Cecília, então, depois de narrar os pormenores de como Henrico havia lhes ajudado, concluiu. Aí então, tivemos a ideia de abrir este pequeno comércio. Mas está indo muito bem, sobra tempo para o nosso estudo. Depois do noivado, eles passaram a se encontrar com mais frequência. Assim foi que, numa sexta-feira à tarde, Mateus saiu mais cedo do trabalho para estar com Cecília. Em lá chegando, convidou-a para fazer um passeio. Andar pelas ruas da cidade, conversar, divertir-se. Como Mariana se encontrava também em casa, Mateus convidou-a para acompanhá-los. Venha você também, Mariana. Onde pretendem ir? Vamos sair por aí. Gostaria de aproveitar e visitar um amigo que muito considero. Posso contar com vocês? Tendo a resposta positiva, saíram e depois de uma boa caminhada, Mateus, então, disse. E aqui? Acho que vocês vão gostar muito desta visita. Vendo a porta fechada, ele deu 2 toques e abrindo-a, ouviu a voz do Dr. Vincenzo. Enfim se lembrou que eu existo, exclamou com ar de surpresa e prosseguiu se expressando, ora veja, Mateus. Como pode sumir tanto tempo deixando-me sem qualquer notícia sua? Não pense que eu tenha lhe esquecido. Muitas coisas têm me ocorrido, como dificuldades, desafios, conquistas. Mas também esperança e alegria. Contudo, aqui estou inteirinho e muito mais alegre por me encontrar diante de você. Mas antes de alongarmos a conversa, eu gostaria de lhe apresentar ou reapresentar, pois não estou certo se já se conhecem ou se vão se reconhecer. Digo assim, por imaginar, mas sem querer generalizar, que não há ninguém estranho, se nos referirmos às várias existências do pretérito até o presente momento. Foi até a porta e retornou abraçado, respectivamente, a Cecília e Mariana. Cecília, minha noiva, e minha adorável cunhada, Mariana. Desculpe-me, se for inconveniência da minha parte. Mas usando a sinceridade, é muito bonita a sua noiva, falou apertando a mão de Cecília e concluiu depois de fixar o olhar no rosto de Mariana, embora, irmãs, cada uma ostenta sua própria beleza, como estes belos olhos, que refletem o verde das matas e o brilho das estrelas. Eles estenderam, simultaneamente, as mãos para o cumprimento, mas elas não se encontraram, já que os olhos estavam fixos um no outro.
Somente na segunda tentativa as mãos se tocaram para o cumprimento. Eu já lhe vi, certamente, em algum lugar. Olhou na direção de Cecília e disse, e você também. Tenho certeza do que estou dizendo. Vendo Cecília dirigindo-lhe o olhar, Mariana meneou a cabeça positivamente, confirmando que também ela o havia reconhecido e disse, voltando-se para o Dr. Vincenzo. Nós também temos a mesma impressão. Mateus, então, tomou a palavra. Se vocês já se conheciam, certamente, isso deve ter ocorrido lá no cafezal. Mas até este momento, não consigo me situar ou não chegou ao meu conhecimento, embora tudo que lá ocorria, passava de boca em boca e todos acabavam sabendo. Cecília, então, sugeriu a Mateus saírem um pouco. Mariana se levantou para acompanhá-los, mas Cecília disse-lhe. Fique aí, Mariana. Voltaremos em alguns minutos. A sós, Vincenzo, embora se lembrasse perfeitamente de Mariana, passou a falar, indiretamente, dos seus sentimentos. Seu olhar me fez lembrar de uma pessoa que conheci na adolescência e o meu coração parecia estar sempre em festa. Tamanha era a alegria que eu sentia ao lado dela, que tinha o seu nome. Mariana. Mas, infelizmente, ele falou da imposição do pai que o havia afastado dela, do quanto havia ficado magoado e concluiu. Assim, desde que eu saí de lá, nunca mais retornei e, consequentemente, foi a última vez que vi meu pai. Não por ainda estar magoado com ele, mas para não desgostá-lo, pois se eu fosse lá e me encontrasse com ela, certamente, eu iria contrariá-lo. Por sua vez, Mateus e Cecília, também conversavam lá fora. Mateus, você sabe quem é esse rapaz? Sim. Foi ele quem me deu a primeira oportunidade de trabalho ainda mais. Fez a minha matrícula numa escola, incentivando-me com seu apoio, a estudar. Sim, Mateus, mas eu estou lhe perguntando, se você sabe a ascendência dele. Ele é filho de seu Eleutério ou melhor, Henrico Felipo, já que é seu verdadeiro nome. Ele, então, adotou outro nome. Sim, Cecília, mas isso é uma outra história, que você ainda vai conhecer. Mas voltemos ao assunto. Sim. Como eu ia dizendo, você deve estar lembrado que o Dr. Vincenzo namorou com Mariana quando eles eram bem jovenzinhos. Foi isso, inclusive, que gerou uma forte animosidade do meu pai contra seu Eleutério. Comentou o desaparecimento de Gustavo, relembrou a posterior obsessão de Mariana, a insatisfação de Zídio pelo rompimento do namoro, o que, mesmo depois de tanto tempo, teve o desfecho com o incêndio. Depois de tudo isso, nunca imaginei que um dia, nesta existência, veria Mariana próxima a Vincenzo. Eu estou me sentindo culpado em tê-las convidado para essa visita. Apesar de você achar que essa história chegou ao meu conhecimento, acredite que eu não me lembrava disso, principalmente com os detalhes que você acabou de contar, a não ser da morte de Gustavo e a obsessão de Mariana. Acho até que na época que tudo isso começou, eu não havia ainda chegado ao cafezal. Já, Mateus. Só que você se demonstrava, aparentemente, retraído. Tanto que eu olhava para você insistentemente, procurando oportunidade de me aproximar, mas você ficava todo desconfiado. Acho que nem percebia o meu olhar interesseiro, falou sorrindo. Eu era assim mesmo, porque vivia antes na roça, sem convívio com outras pessoas que não fossem da minha família. Voltando ao assunto, não sei se fiz bem em ter convidado vocês para visitar Vincenzo. Mas de qualquer jeito, se ele e Mariana decidiram unir as suas vidas antes de renascerem para esta existência, quem impediria ou afastaria um do outro? Poderia haver tentativa, conforme agiu seu Henrico, mas talvez tenha sido apenas um intervalo, até quando os dois chegassem à maturidade. O que está acontecendo agora? Digo isso porque desde o momento que ele dirigiu o olhar a Mariana, sequer quis conversar comigo,
pois a sua atenção passou a ser toda para ela. Lá dentro, depois de se identificarem um com o outro abertamente, a conversa entre Mariana e Vincenzo passou a ser direta. Como você está bonita, Mariana. Uma jovem mulher de porte elegante e presença notável. Confesso que estou me sentindo venturoso em reencontrá-la, porque, na verdade, você nunca esteve ausente da minha mente. E você está, sinceramente, se lembrando de mim? Desde o momento que entrei aqui na sala e lhe vi, o meu coração está disparado, embora tenha relutado muito, por achar impossível, já que, sendo você filho do patrão do meu pai, eu considerava e ainda considero a diferença social um empecilho. Ante as atuais circunstâncias, você já pode compreender que não há empecilho que resista à força do amor. Depois de silenciar por instantes analisando o argumento de Vincenzo, ela respondeu. Acho que você está certo. Eu estou muito interessado em saber como vocês conseguiram deixar o cafezal e fixar morada aqui. Você perdoou o seu pai? Porque se ainda não fez isso, agora há motivos de sobra. Como ele não respondeu à pergunta, ela, então, passou a explicar. Se ele, no passado, tentou nos separar, agora inconscientemente, reparou o seu engano pois, depois de propor a mim, Cecília e Mateus, adotar-nos como filhos do seu coração. Depois de narrar como tudo havia ocorrido, desde a saída do cafezal, até aquele momento, ela concluiu. Sem isso, provavelmente, não aconteceria este nosso reencontro. Creio que agora ele reagirá positivamente. Essa informação me deixa, além de bastante alegre, muito satisfeito, por constatar que ele deve ter mudado muito. Muito, talvez não, porque ele não é a pessoa que muitos pensam, pois prestando serviço doméstico na sua casa, juntamente com Cecília, podemos constatar que ele tem bons sentimentos. O que falta para ele melhorar o seu estado íntimo é a presença dos entes queridos para minorar a amarga solidão que experimenta e acreditar em Deus, como Pai de todos os seres vivos e Criador de todas as coisas, o que já está começando a acontecer. Eu acho que não conheci e ainda agora, não conheço meu pai. Você que não é filha dele, conhece muito mais do que eu. Eu não sou filha dele. Considero meu pai pelo coração. O que faremos, então, Mariana, já que somos irmãos? Perguntou sorrindo. Irmãos somos todos, porque a nossa origem encontra-se ligada a Deus que, por isso mesmo, é o Pai de todos nós. Mas isso não implica, porque não somos irmãos consanguíneos. Fale mais um pouco sobre o meu pai. Terá que ser uma conversa longa e creio que agora não há tempo. Deixemos, então, para um dia desses aí pela frente. Então, falemos de nós mesmos. Eu gostaria de saber se você mantém algum compromisso sentimental com alguém ou se está livre. Livre como o perpassar da brisa. O sentido do perpassar da brisa, além de expressar liberdade, denota suavidade e carícia. Não posso afirmar que me encontro exatamente nessa situação, porque mantenho um compromisso sentimental, desde o dia que conheci Vincenzo Filippo. E você? Ainda solteiro e sem compromisso com qualquer outra pessoa que não seja você mesma. Dessa vez, Mariana, não haverá diferença social alegada pelo meu pai, para nos separar. Você está certo do que está dizendo? Provarei com o passar do tempo e a nossa convivência, se este for o seu interesse. Você pode me dar o seu endereço? Fica num bairro dentre os mais simples da cidade. Depois de guardar o endereço, Vincenzo, assim se expressou. É como se a minha vida ganhasse um sentido que ainda não havia experimentado. Também eu estou me sentindo na mesma situação. Esperança, paz e alegria. A conversa foi interrompida, porque Mateus e Cecília, que permaneceram conversando lá fora mais de uma hora, estavam retornando.
Pensei que vocês tinham ido embora e me deixado aqui, exclamou Mariana. Se fôssemos, certamente, não faríamos muita falta, já que você está muito bem acompanhada. O Dr. Vincenzo se dirigiu a Mateus interessado em saber como ele estava vivendo. Depois de ouvir as respostas de Mateus, ele perguntou entusiasmado: Quer voltar a trabalhar comigo? O escritório progrediu muito, a renda triplicou. Tanto que estou pensando em colocar mais 2 advogados para trabalharem comigo, porque não estou dando conta sozinho do número de clientes. Garanto que você terá um bom salário e, além disso, o meu total apoio para voltar à faculdade. E quando você se formar, lhe darei de presente um consultório médico completo. Que acha? É uma proposta, aparentemente, irrecusável. Entretanto, daqui para frente, minhas decisões serão tomadas de comum acordo com Cecília. Embora saiba que de você para mim, só vem sempre o bem, isso me pegou de surpresa e eu vou precisar pelo menos de alguns dias para analisar e lhe dar uma resposta. E aproveito a emoção causada pela consideração dirigida a mim que você acaba de revelar, para sair daqui alegre e grato a Deus por ter me aproximado de você. Oh, já vão? Então, antes de saírem ouçam algo auspicioso. Nós, doravante, estaremos bem próximos, pois eu e Mariana decidimos viver juntos enquanto houver vida. Então, doutor, será para sempre, porque a vida é eterna. Bravos. Até há pouco, eu estava em dúvida se tinha sido bom ou não tê-las convidado para vir comigo. Mas, agora, sinto-me até garboso por ter trazido Mariana de volta para você. Tenho muito a lhe agradecer por isso. Todavia, baseado nos estudos que comecei a fazer, simultaneamente, do Evangelho e da doutrina espírita, motivado por você mesmo e no que ouvi há pouco de Mariana, penso ter sido isso um merecimento porque se o meu pai, no passado, me separou de Mariana por ser filha de um dos seus empregados, agora ele a devolveu como filha do seu coração e você, Mateus, foi o responsável pela complementação do reencontro. O Dr. Vincenzo abraçou Cecília, perguntando-lhe: Você deve se lembrar de como eu lhe tratava toda vez que chegava à sua casa para ver Mariana. Ou já se esqueceu? Minha bela cunhada. E eu ficava pensando: Sua bela é Mariana, porque eu sou a bela de Mateus. Riram todos e Mateus, então, perguntou surpreendido: Mas já naquela época, eu ainda quase menino e não conhecia quase ninguém, você, também, uma menina crescida, já pensava assim de mim? Eu olhava você de longe e dizia para mim mesma: Você é quem vai ser o meu marido. Mas o problema é que, vocês, homens, demoram muito para notar as sutilezas das mulheres. Capítulo 16. O desabrochar das sementes. Solidão, desolação e incompreensão, são remédios amargos para o espírito reincidente. Diz Akiba. As ações de Mateus, como sementes, ora postas em terreno árido, ora em terreno fértil, foram aos poucos germinando e se multiplicando, como exemplificamos a seguir. Primeiro, ele as colocou no terreno do coração de Henrico, mas este se encontrava árido e as sementes continuaram no mesmo estado latente, aguardando a desejável fertilidade. Entretanto, como trabalhador que acredita na prosperidade da sua semeadura, ele foi em frente e, ao constatar a fertilidade do íntimo de Cecília, não perdeu a oportunidade de lançar algumas sementes. Tendo feito isso, o trabalhador se retirou para bem longe e somente mais tarde veio saber que as sementes postas no íntimo de Cecília haviam germinado, chegando também ao terreno do coração de Mariana e que ambas decidiram levá-las a Henrico que, aos poucos, foi se tornando mais acessível. Embora distante, o semeador não desistiu por acreditar que um dia haveria multiplicação do bem, como a boa árvore citada no Evangelho. Assim foi que, logo que chegou em Curitiba,
além de sondar o íntimo do Dr. Vincenzo e lançar as primeiras sementes, começou a escrever dezenas de cartas que chegavam às mãos dos seus pais, Enrico Felipe e dos companheiros de outrora do cafezal. As sementes prosseguiam vivas, aguardando a fertilidade do ambiente interior das criaturas, para mais tarde, transformarem-se em flores da concórdia e frutos da paz. O bom semeador é aquele que, ao semear, acredita na boa colheita e, onde quer que vá, não cansa de lançar sementes. Assim foi que, Mateus, chegando em Veneza, na Itália, procurou antes de tudo conhecer o novo campo onde desejava colocar as sementes do perdão, da paz e da esperança, o que o fez com satisfação e alegria, tanto que, no término da sua tarefa, estava convicto de que mais tarde colheria os frutos desejados por acreditar que as sementes transformar-se-iam em árvores frondosas, acolhedoras da paz, da harmonia e do amor, conforme o ensinamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Assim como o bom trabalhador nunca falta a instrumentos análogos à ação benéfica, o seu celeiro era inesgotável, porquanto a semeadura se dava através do sorriso, do aperto de mão, do olhar cheio de ternura, do abraço carinhoso e através de palavras de esperança, que sempre amenizam e animam o desesperado, de afeto ao solitário, de consolo ao triste, de esclarecimento ao desertor da verdade e de crença ao cético. Entretanto, tudo isso se dava com eficiência, pois o fundamento encontrava-se nas lições luminosas de Jesus, conforme o Evangelho. Exemplificando o comentário acima, na semana do seu casamento, Mateus vibrou de alegria ao receber uma carta de Nuno dando conta de que ele havia conseguido reunir as famílias, isto é, a dele, de Cornélios e de Círios desencarnado, e, conforme as suas sugestões, procedendo ao estudo do Evangelho, o que ocorria na sua própria residência, que os caminhos estavam sendo aplainados para a pacificação, que Cornélios, enfim, havia compreendido o perdão conforme o ensinamento de Jesus e antevia com satisfação um possível reencontro com Henrico e que, enfim, ele, Mateus, poderia, no porvir não muito distante, ter uma grande e auspiciosa surpresa. Terminada a leitura da carta, ele não sabia se sorria ou se deixava as lágrimas da emoção fluírem livremente pelo rosto. Oh, Deus, como tem sido misericordioso com este seu filho que, embora na escuridão da ignorância, aponta-me um novo roteiro para que eu não deserte, como tantas outras vezes, pelos caminhos tortuosos e perigosos do mundo. Falou com a voz cortada pela emoção. Imagine, se chegasse também ao seu conhecimento, que não era apenas em Veneza que as sementes começavam a germinar, já que no cafezal, muitos dos trabalhadores dentre os que odiavam Enrico, depois da constante leitura das mensagens contidas nas cartas misteriosas, como eles as denominavam, haviam mudado as suas disposições para com Enrico. Já não se ouvia mais entre eles, como antes, as expressões odientas, pois os poucos que ainda não se referiam ao patrão com demonstrações de respeito e consideração, silenciavam. Assim a vida prosseguia pedindo passagem para o despertar das potencialidades interiores que Deus dotou toda a criatura, fadada à iluminação pelas chamas do amor. Já Enrico, por sua vez, passou a analisar o que ouvira de Cecília, tecia comentário para si mesmo, com bastante interesse, sobre o que lhe dissera Rafael em relação ao retorno do espírito através da reencarnação e no final, ele releu a última carta, cujo conteúdo era bem diferente das anteriores, que ocupavam 2 ou mais folhas de papel. O cofre é o coração. O tesouro é o amor que vem de Deus e enche a vida de paz, esperança e alegria. Ame. Se pretende experimentar a doçura da felicidade, ame a tudo, a todos e a Deus, sobretudo. Leu, releu, mas, sentindo sono, foi se deitar repetindo. O cofre é o coração e o tesouro é o amor que vem de Deus. No dia seguinte, ele percorreu todo o cafezal cumprimentando, atenciosamente, os trabalhadores que, surpreendidos, relutavam em acreditar, vê-lo sorridente e de mão estendida para cumprimentá-los.
Na noite daquele mesmo dia, uma quarta-feira, Geisa e Otávio preparavam o ambiente para as atividades espirituais. Meia hora antes de iniciarem os trabalhos, embora a porta do pequeno salão estivesse aberta para receber os frequentadores, ouviram alguém chamando lá fora e Otávio foi atender. Ao ver de quem se tratava, exclamou: "Patrão, que bom vê-lo aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo." Lá dentro, Geisa ouviu e ficou receosa que o visitante acabasse atrapalhando as atividades, uma vez que, naquele horário, somente as pessoas que frequentavam se aproximavam do lugar e falou: "Oh, Deus, que deseja ele aqui, coisa que nunca antes ocorreu." Mas em poucos minutos ela obteve a resposta da sua pergunta, ao vê-lo entrando no recinto, ao lado de Otávio e seguir na sua direção, já de mão estendida para cumprimentá-la. "Estou atrapalhando?" perguntou ele. "Não. Ainda não começamos." "Então, deixe-me falar rápido porque vim aqui. Quero dizer-lhe que, embora eu lhe conheça somente de vista, já que esta é a primeira vez que lhe dirijo a palavra, guardo muita admiração pelas suas ações em favor dos mais necessitados, como ouço falar. Creio que este seria o meu dever, já que todos aqui trabalham para mim. Por isso mesmo, peço que me deixe participar com a ajuda financeira, já que a colaboração principal, que deve ser algo ligado ao amor, ainda não me é possível por falta de preparo e conscientização." Fez uma pequena pausa e logo em seguida prosseguiu: "Mas não foi somente isso que me fez vir aqui. Desejo ver o que vocês fazem, porque pode ser isso o caminho que me falta para me conduzir à crença em Deus." Depois de uma pequena pausa, ele prosseguiu: "Sinto que você e Otávio estão surpreendidos comigo. Entretanto, eu reputo o surgimento deste meu interesse ao menino Mateus, o Cecília, a Mariana e finalmente, a Rafael, sem esquecer umas cartas que chegam, não sei de onde, pois em lugar do remetente, vem escrito sob a luz do amor." Geisa, que sabia quem era o autor das cartas, sorriu de contentamento e respondeu: "Estou certa de que o Senhor, se realmente deseja, encontrará o caminho não só para a crença, mas sobretudo, para ter a certeza da existência e da paternidade de Deus. Agora, pode se sentar e ficar à vontade." Momentos depois, Geisa começou a falar sobre o perdão, esclarecendo a importância da humildade de quem pede e a compreensão de quem o concede como um gesto de amor e, no final, explicou sobre o auto-perdão. Terminada a exposição do tema, os assistentes começaram a formar uma fila para a fluidoterapia, passes. Embora não soubesse a finalidade da fila, ele foi também. Terminados os trabalhos, ele fez questão de dizer ao casal como havia se sentido. "Eu, que me negava a perdoar por achar que quem me magoava não merecia, acabei de constatar o meu engano. Agora eu já entendo a eficácia do perdão. Além de já estar me sentindo muito bem desde que cheguei aqui, estou muito mais agora, depois daquele movimento feito com as mãos na minha direção, embora eu não entenda o que isso signifique." Depois de uma pausa, ele prosseguiu se expressando: "Desejo muito agradecer pela acolhida, inclusive por terem aberto a porta para mim, um homem descrente, cheio de amargura e, tantas vezes rude no tratar com as demais pessoas. Se o senhor se sentiu bem, a porta, que está sempre aberta para todos, logicamente também estará para o senhor. E quanto aos movimentos das mãos, chama-se passe e mais na frente saberá sobre a importância da sua aplicação." Henrico saiu da casa deixando Geisa e Otávio perplexos. Mas notando que a surpresa não fora somente deles dois, mas de todos que ali se encontravam, ela aproveitou para juntos orarem por ele, pois se tratava de um necessitado de amor pedindo socorro para aliviar o sofrimento moral, conforme o seu entendimento. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 17.
harmonizando a consciência. Já que não se colhe sem plantar, plante e a colheita sobrevirá. Dizia Akiba. Caminhando no curto percurso da residência até a empresa para onde estava indo, Mateus conduziu o pensamento ao cafezal. Lembrou-se do dia em que havia deixado a casa dos pais, há mais de 10 anos, última vez que os vira até então, sem qualquer informação de como eles se encontravam e onde estariam vivendo. Respirou fundo e exclamou: "Oh, Deus! Como eu gostaria de rever a minha família!" Mas infelizmente, os anos se passaram sem que houvesse, ao menos, a reconciliação, o que eu pedia muito a Deus para concedê-la, sem me dar conta de que cometia um equívoco, porquanto, não devemos pedir a Deus que faça por nós o que é, exclusivamente, o nosso dever. E eu quase nada fiz, a não ser as cartas que escrevi, mas nem sei se eles chegaram a recebê-las e, também, se leram algumas delas. Absorvido pelas lembranças que desfilavam uma a uma na sua mente, percebeu que estava chegando na empresa para mais um dia de trabalho. Entrou na sala de amplas proporções, sentou-se por trás da sua mesa de trabalho, onde algumas questões pertinentes ao seu setor, um dos mais movimentados da empresa, aguardavam solução. Na sala, a todo momento, havia alguém tratando de assuntos ligados ao funcionamento normal da empresa. Quando não era isso, havia sempre alguém, que aproveitava minutos de qualquer intervalo, para pedir orientações pessoais, o que Mateus atendia com muita atenção e cordialidade. Acostumado com o entra e sai, não se dava conta de quem entrava ou saía do seu recinto de trabalho, a não ser que, alguém ou alguma coisa lhe chamasse a atenção. Assim foi que, um dos auxiliares mais diretos do seu setor, acompanhado por um homem de presumivelmente 55 a 60 anos de idade, abriu a porta da sala e falou soltando a voz: "Chefe, eu estou mostrando a ele, que vai trabalhar no setor de limpeza, os locais da sua atuação." Mateus, com a atenção voltada ao trabalho, olhou na direção sem muito interesse, mas, ainda assim, vendo-o de perfil, teve a impressão de que ele não era estranho, mas com a atenção voltada ao trabalho, acabou esquecendo. À noite, em conversa com Cecília, ele voltou a se lembrar dos familiares. "Como eu gostaria que meus pais estivessem presentes em nosso casamento. Se eu desejo tanto isso, imagine eles, se soubessem que vou me casar. Mesmo não sendo agora, um dia isso haverá de acontecer, porque há uma pendência, já que não se deu, até agora, a reconciliação. Espero que você esteja certa, Cecília." No dia seguinte, logo que ele começou a trabalhar, o novo funcionário responsável pela limpeza entrou na sala com uma vassoura e uma pá de lixo na mão, aproximou-se e depois de cumprimentar com um bom dia, disse: "Eu vim pegar o lixo da cesta. Pode me dar licença?" Mateus, sem parar o que estava fazendo, levantou e puxou a cadeira. O funcionário da limpeza, depois de recolher o lixo, olhou de frente para o chefe, intencionado a agradecer, mas ficou sem ação. Mateus, sem desviar a vista do papel que estava na mão, perguntou: "Já posso botar a cadeira no lugar?" Como não teve resposta, olhou direto para o rosto do novo funcionário e acabou também paralisado e sem voz. Depois de instantes de silêncio, ele tomou o saco de lixo, a vassoura e a pá das mãos do funcionário, jogou-os de qualquer jeito para um lado e falou, ainda quase sem voz por causa da emoção: "Pai. Chefe, então. Então você é Mateus, o meu filho." "Oh, Deus!" exclamou, já tocando os joelhos no chão, bem junto aos pés de Mateus e em pranto, começou a externar o que guardava, há tanto tempo no íntimo: "Perdoe-me, filho, a maldade e a estupidez que cometi contra você." Mateus segurou firmemente as mãos de Alexandre e disse-lhe, também entre lágrimas: "Levante-se, pai, porque não há nada a perdoar. O Senhor é o meu pai e para mim, isto é tudo." Audiolivro realizado pelo canal
Surya Chand Audiobook. Depois de amenizarem as emoções, começaram a conversar. Fale-me da mãe. Como está ela? Ela está bem. No final do expediente vou com o senhor, porque quero vê-la ainda hoje. Mateus, eu estou no primeiro dia de trabalho, mas já vou pedir para sair, porque não ficaria bom para você, que é chefe do setor, o pai trabalhando na limpeza. O que diriam de você? É melhor que eu procure emprego em outro lugar. O senhor acha que eu me sentiria envergonhado por causa do seu trabalho? Eu passei, aqui mesmo em Curitiba, muito do meu tempo varrendo e limpando o chão. Não, Mateus. Sei muito bem que você não sentiria vergonha do seu pai. Mas quero evitar que alguém fale mal de você, como por exemplo. Porque ele, que é chefe, deixa o pai pegando lixo. Como bati em muitas outras portas pedindo emprego e até então só encontrei esse tipo de trabalho, talvez me seja uma lição de vida. Entenda, filho, eu não posso, não devo e não quero fazer nada que atrapalhe a sua vida, porque não digo apenas que foi demais o que fiz com você. Somente nós, eu e Celina, sabemos o quanto tem nos custado o arrependimento tardio que vem amargurando a nossa vida. Até Beatriz também se arrependeu muito por ter pego o seu livro e mostrado a Celina naquele momento infeliz. Tanto que hoje, ela também é frequentadora de um centro espírita. Como isso aconteceu? Você deve se lembrar que, um pouco antes da sua saída do cafezal, ela estava de namoro com aquele rapaz que andava embriagado. Ele ficou totalmente recuperado depois de frequentar a casa de Geisa. Hoje estão morando em Fortaleza. Ele está bem empregado e ela resolveu estudar até se formar. E Marconi, pai? Também ele não contou com a nossa compreensão. Agora eu entendo por que não devemos julgar sem ter conhecimento da verdade. Lembra que Celina encontrou-o no quarto vestido numa saia? Foi um grande desgosto para nós e sofremos muito por isso. Mas nunca tivemos o cuidado de perguntar a ele por que estava fazendo aquilo. Em vez disso, usamos a indiferença, entristecendo-o. Ele e alguns amigos estavam fazendo uma encenação, brincando de teatro e no momento que Celina abriu a porta, ele estava ensaiando. Ele se integrou a um grupo de teatro em Fortaleza onde conheceu a moça, com quem está casado e já nos deu uma netinha. Ela está com 1 ano de idade. Fez uma pausa e percebendo que Mateus estava interessado na sua conversa, voltou a falar. O problema, filho, era o convencimento de que já tínhamos atingido a salvação e que os outros, que não eram da nossa religião, seriam todos condenados ao fogo do inferno, como se somente nós fôssemos filhos de Deus. Mas, felizmente, já não vivemos mais nessa ilusão, porque também mudamos. Pai. O Senhor e minha mãe. Sim, Mateus. Antes nada sabíamos, pois em vez de estudar e tentar pôr em prática, decorávamos os capítulos e versículos da Bíblia e quando tentávamos falar alguma coisa do que havíamos decorado, era tudo ao pé da letra e sem qualquer raciocínio que nos levasse a uma interpretação lógica. Não quero dizer com isso que todos os seguidores da minha antiga religião cometam, como eu mesmo e Celina, estes equívocos. Agora já entendemos a vida de uma forma bem diferente e aprendemos a respeitar todas as religiões como caminhos que podem nos conduzir a Deus. Eu acredito, porque é o Senhor mesmo quem está dizendo isso, Pai. Mas, ainda assim, gostaria de saber como se deu essa mudança de pensamento. Mateus, meu filho, você mesmo deve saber que a própria vida nos motiva a determinadas mudanças conforme a nossa necessidade. Mas tudo começou com mensagens de umas cartas que nos eram entregues e, em vez do nome do remetente, tinha uma frase: sob a luz do amor. Inicialmente, apesar de Celina me chamar a atenção para o conteúdo delas, não tive qualquer interesse. Mas depois de muitas desilusões que experimentei, passei a acompanhá-la na leitura e,
Consequentemente, a compreender que o nosso jeito de viver e se relacionar com as pessoas que não pertenciam à nossa crença, não coincidia com a realidade dos ensinamentos de Jesus, que nos recomendou amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Entendemos que o próximo não se restringia apenas aos que seguiam a mesma religião, mas todas as criaturas humanas. E depois de analisarmos o comportamento de Beatriz, antes e depois dela passar a frequentar as reuniões na casa de Geisá, a conversa foi interrompida pelo responsável do setor de limpeza que, ao abrir a porta e ver Alexandre conversando com Mateus, chamou-lhe a atenção. Alexandre, você está muito devagar. Venha cuidar dos seus deveres e deixe o chefe trabalhar. Alexandre se aproximou e foi taxativo na resposta. Desculpe-me, mas eu me enganei ao aceitar esse emprego. Por isso não vou continuar. Olha como é difícil, chefe. Ele chegou aqui dizendo que precisava trabalhar porque estava passando privações. Nem começou e já pede para ir embora. Quem entende? Deixe-o comigo. Eu resolvo aqui com ele, respondeu Mateus. No fim do expediente, embora a casa fosse distante, já que ficava na periferia, eles preferiram ir andando, porque, além da satisfação de estarem juntos depois de tantos anos, tinham muito o que conversar. Ao chegarem, Alexandre pediu a Mateus que ficasse do lado da casa, porque queria fazer uma surpresa a Celina. Deu 2 toques na porta e falou em bom tom. Cheguei, Celina. Ela abriu a porta, falando. Eu estava agradecendo a Deus pelo seu emprego. Agora, pelo menos, não vai nos faltar alimento. Celina, acho que a minha presença naquela empresa não tinha apenas o sentido de ocupação de uma vaga, mas outro muito mais importante. Penso que fui encaminhado por seres espirituais.